Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. Este é o seu canal, o canal da tua família. Hoje vamos comentar um pequeno assunto, abordar um pequeno assunto, um pouquinho polêmico, mas interessante da gente abordar. Este vídeo tem o intuito de resposta ao canal Doutrinando 7, sobre o vídeo que ele fez sobre o pastor Ranieri Salles, tá? O Robson do canal Doutrinando 7, já falei com ele no WhatsApp algumas vezes, tá? Não conheço pessoalmente, mas já falei com ele no WhatsApp algumas vezes. Então, este vídeo não é um vídeo de ataque, tá? Não gostaria que ninguém comentasse de forma pejorativa, mas é um vídeo para esclarecimento de alguns pontos. O Robson, né? Aí o evangelista Robson da Igreja Adventista, evangelista, né? A princípio, ele fez um vídeo trazendo uma resposta ao pastor Ranieri Salles sobre uma mensagem que ele fez aí no YouTube, né? Será que o pastor Ranieri realmente, neste sermão dele, foi usado pela serpente? Será que ele é uma serpente do diabo nos púlpitos da Igreja Adventista? Ou será que o Robson entendeu errado a forma de explanação ou aplicou errado, né? Como você vê isso, irmão João Pedro Torales? Eu vou trazer aqui de uma maneira clara, sucinta, segundo as Escrituras, segundo a mensagem que o pastor Ranieri Salles, né? E aí eu quero fazer um comparativo com a fala do Robson. Estaria ele correto? Estaria ele criticando de forma equivocada o Ranieri? Ou estaria ele correto realmente, né? Então agora a gente vai assistir o vídeo, a primeira parte do vídeo do Robson falando, juntamente com a fala do Ranieri. Depois eu quero trazer, né, uma explanação do que eu acho, do que eu penso, do que as Escrituras diz, o que realmente aconteceu e se estaria de fato o Robson correto na fala dele. Vamos assistir e depois a gente já começa a tecer, né, ou explanar aí sobre esse ponto. Vamos lá. E nós vamos pausando para que você acompanhe comigo aqui a fala e os versículos bíblicos e que você ore a Deus e que o Senhor possa guiar você. Eu estou fazendo isso aqui para despertar os nossos irmãos, porque a profecia mostra que nos últimos dias aconteceria coisas estranhas em nossos meios e algumas coisas nos nossos púlpitos. Então acompanhe comigo aqui o vídeo aqui ao lado. Olha o que é que diz aqui o vídeo. Ninguém vai perder o céu porque pecou. Ninguém vai perder o céu porque pecou. Olha só, ele começa dizendo aqui que ninguém vai perder o céu porque pecou. Satanás perdeu o céu porque pecou. Satanás perdeu o céu porque pecou contra Deus, praticou o pecado e ele perdeu o céu. Nessa fala aqui ele vai completar dizendo, ninguém vai perder o céu porque pecou, mas vai perder o céu porque não tem comunhão com Cristo. Isso é muito capcioso, porque a palavra do Senhor nos mostra que Deus riscará do céu. Acompanhe comigo aí na tela. Olha o que é que diz aí. Êxodo 32, verso 33 diz assim: Então respondeu o Senhor a Moisés: Sim, de fato, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então aqui ele começa dizendo que ninguém vai perder o céu porque pecou, mas a Bíblia diz que Deus vai riscar do livro aquele que pecar contra ele. E o pecado aqui, eu vou colocar para você, vou continuar aqui para você, ele está se referindo justamente à prática do pecado. Olha aí, acompanhe comigo aí de novo, vou colocar aí na tela de novo. Ninguém vai perder o céu porque pecou. Ninguém vai perder o céu porque pecou. Todos nós pecamos. O que nos tira do céu não é o pecado. Se fosse... Olha só, ele diz que o que nos tira do céu não é o pecado.
né? E ninguém vai perder o céu porque pecou. Eu li para você aqui, Êxodo 32, verso 33, que Deus disse a Moisés, o Senhor respondendo a Moisés, vou colocar de novo aí na tela, o Senhor respondendo a Moisés, sim, de fato, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então as pessoas vão perder o céu justamente porque vivem no pecado, estão pecando contra Deus e vão perder o céu por causa do pecado. Vamos aí que vai esquentar ainda aqui, viu? Fique comigo até o final para você entender, vai esquentar, acompanhe comigo aí na tela. Ninguém vai perder o céu porque pecou. Ninguém vai perder o céu porque pecou. Todos nós pecamos. O que nos tira do céu não é o pecado. Se fosse isso, ninguém entraria lá. O que nos tira do céu é você não ter um relacionamento vivo, pessoal, com Jesus Cristo. Então não é a prática de um pecado que vai determinar a perdição de ninguém. Então não é a prática de um pecado que vai determinar a perdição de ninguém. Se fosse assim... Olha que tremendo isso aqui, preocupante. Ele diz isso aqui, ele diz que isso aqui, que ninguém vai perder o céu por causa da prática do pecado. Eu vou repetir aqui essa fala dele aqui, olha só. De ninguém. Então não é a prática de um pecado que vai determinar a perdição de ninguém. Ele diz que não é a prática do pecado, prática, ele está falando de prática, né? Não é porque você vive praticando o pecado, na prática do pecado, que você vai se perder. Isso é uma heresia. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Olha só, eu vou ler aqui alguns textos, né? Ele falou sobre, não é a prática do pecado que vai tirar ninguém do céu. Como não, pastor? Como não? As pessoas que vivem na prática do pecado vão perder o céu sim. A Bíblia diz claramente isso. Olha só aqui 1 João capítulo 3, do versículo 5 ao 10. Olha só, acompanhe comigo aí na tela. Versos 5, 6 e 7. Sabeis igualmente que ele se manifestou, ele quem? Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Em outras palavras, não vive na prática do pecado. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Verso 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. Vou repetir verso 7 aí. Filhinhos, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Continuando, verso 8, 9 e 10. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Meus irmãos, quem está falando é a palavra de Deus. Você vai ficar com a palavra de Deus ou com a fala do pastor Ranieri? Aqui diz, verso 8, aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Verso 9 agora. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Ele não vive na prática do pecado. Continuando, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Verso 10. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Queridos, olha só, aqui o texto diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas a fala do pastor Ranieri eu vou colocar de volta aí para você. Olha o que é que ele diz aí. De ninguém. Então não é a prática de um pecado que vai determinar a perdição de ninguém. Ele diz que não é a prática do pecado que vai determinar a perdição de ninguém. É sim, a Bíblia diz que aqueles que vivem na prática do pecado, quem vivem praticando o pecado, quem não se arrependem dos seus pecados, mas que vivem na prática do pecado constantemente, esses são filhos do diabo. A Bíblia diz claramente isso. Quem falou
pela boca do pastor agora neste momento. Porque a Bíblia deixa claro. Vamos lá então, né? Primeira fala aí do Robson, juntamente com os pequenos cortes do pastor Ranieri Salles, ao qual ele mostrou no vídeo dele. E aí, o que você achou? Estaria realmente o pastor Ranieri sendo a boca da serpente no púlpito da igreja? Estaria de fato o Robson correto na explanação dele? Qual foi a ênfase do pastor Ranieri, né? Muito bem, amigos, nós que pregamos, né? Eu que prego nas igrejas adventistas e também em igrejas evangélicas também sou convidado. O Robson que prega, o Ranieri Salles que prega também, inclusive tem muitos sermões maravilhosos do pastor Ranieri, né? E nós temos que tomar cuidado em alguns pontos. Amigos, se nós pegarmos frases cortadas sem trabalhar todo o contexto, a gente pode fazer a pessoa falar coisa que ela não falou. Ou melhor, concluir um fato sendo que ela estava apenas iniciando a sua mensagem. Então, uma pregação, ela é justa, claro que o Robson não poderia colocar tudo, mas uma pregação ela é justa quando a gente entende todo o contexto. Das minhas palavras, muitos já disseram, olha João Pedro, o que você falou não está correto, olha o corte aqui. Mas quando vão entender toda a mensagem, conseguem se aprofundar e perceber que ali era apenas um gatilho para eu trazer a luz maior da ênfase do meu sermão, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que o pastor falou, né? Já foi citado no vídeo, mas aqui diz, né? Ninguém vai perder o céu porque pecou. Essa foi a ênfase, né? E o Robson diz, olha, usou Êxodo 32, né? Diz, riscarei do meu livro, disse Deus, todos que pecarem contra mim. O Ranieri diz, ninguém perderá o céu porque pecou. E aí, João Pedro? Ninguém perderá o céu porque pecou, mas Deus fala que quem pecar, ele vai riscar o nome dessa pessoa do livro de Deus. E aí? João diz que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso e a verdade não está nele. Então, você, Robson, é um pecador? Sim. Eu sou um pecador? Sim. Ranieri é um pecador? Sim. Todos nós cristãos somos pecadores? Somos. Por que somos? Porque temos uma natureza pecaminosa, certo? Agora, eu gosto de usar a fala do Leandro Quadros. Agora, nós não somos pecadeiros. O que é o pecadeiro? O pecadeiro é aquele que insiste em viver num pecado acariciado, já sabe que é errado, e insiste em viver pecando. Esse é a ênfase de Êxodo 32. Aquele que já entendeu, aquele povo que já foi liberto, aquele povo que já entendeu que tal ato não é o que Deus quer, mas ele insiste no pecado. Esse é o pecadeiro. Esse é o que pratica pecados acariciados, ou que vive na prática habitualmente do pecado. Esse sim tem o nome riscado do livro de Deus. Agora, o pecado, a pessoa que comete um pecado, já é riscado do livro de Deus? Não. Por quê? Existem pecados e pecados. Existem pecados involuntários. Às vezes numa fala, numa expressão, numa maneira sem pensar, por eu ter natureza pecaminosa, eu posso cometer pecados, falhas involuntárias. Entendeu? Por isso eu sou riscado meu nome no livro? Não. A ênfase do pastor Ranieri aqui é essa. Ninguém vai perder o céu porque pecou, ou seja, porque cometeu um pecado involuntário. Um pecado, né? Ou seja, uma falha. Não perde por isso o céu. Por quê? Porque você volta a Deus. Quando você entende que você errou, você vai ter a tua comunhão com teu Pai e você vai pedir perdão, porque aí você entendeu que você acabou se excedendo, acabou errando.
A ênfase do pastor Ranieri é isso. É nesse pecado, é um pecado involuntário. Jamais o pastor Ranieri apoiou em todos os sermões que eu vejo que a pessoa que vive habitualmente no pecado vai se salvar do mesmo jeito, não vai se perder. Jamais o pastor Ranieri falou isso em alguns sermões, certo? Mas eu vou trabalhar aqui um tópico que ele diz prática, né? Aí vocês vão dizer, mas João Pedro, ele falou prática. Calma, eu vou chegar lá, né? Então, aí diz, o que nos tira do céu não é o pecado. Não é a prática de um pecado que nos vai tirar do céu. Ou seja, determinar o nosso futuro. O Robson utilizou, não é a prática do pecado. Eu não disse do pecado. Ele disse a prática de um pecado. A infelicidade do pastor Ranieri foi utilizar o termo prática. Tá? Prática. Prática dá a entender que é alguém que continua continuamente. Só que a ênfase aqui do pastor Ranieri, quando ele utiliza prática, eu já cometi vários equívocos nas minhas expressões, né? Muitas vezes meu português não é tão, né, gabaritado e eu acabo trocando as palavras ou errando numa fala. Então, assim, quando o pastor Ranieri está falando não é a prática, ou seja, não é o cometer um pecado que nos vai tirar do céu, né? Porque lá em cima ele já diz, ninguém vai perder o céu porque pecou, porque cometeu um erro. Ninguém vai perder o céu por isso, entendeu? Mas esse erro é um erro involuntário, entendeu? E quando ele diz não é a prática de um pecado, ou seja, não é por eu falhar, por eu acabar gritando em casa, por eu acabar me excedendo às vezes numa palavra com a minha esposa sem pensar que eu vou perder o céu, entendeu? Mas o céu será perdido, olha a ênfase dele, o céu será perdido por falta de comunhão com Deus. Porque quando você não tem comunhão com Deus, mesmo que tu cometa um equívoco, tu não vai querer voltar atrás, não. Isso aí deixa, entendeu? Vou continuar. Quando você tem comunhão com Deus e você pecou, você errou, você praticou algo impensável, isso vai acontecer contigo, Robson? Acontece todos os dias e acontece comigo. Se você tem comunhão com Deus, você vai retroceder. Você vai entender, falar, opa, pequei com Deus. Falhei, né? Vivi aí 15 dias de maneira correta, sem falhar, sem errar com a minha esposa, sem falar uma palavra frívola, mas agora acabei me excedendo, cometi um pecado. Estou perdido? Não, você não está perdido. Você tem comunhão com Deus? Tem. Ore, se arrependa, e Deus vai te perdoar, porque Ele entende que você tem uma natureza pecaminosa e que existem pecados involuntários que ainda acontecerão na tua vida. Então a ênfase do pastor Ranieri aqui, quando ele diz prática, não é o praticar habitualmente o pecado, tá? Eu sei que a palavra que utilizou prática, mas é uma palavra que ele teve a infelicidade de utilizar. Porque todo o contexto do sermão dele cai só no local. É a comunhão com Deus, é a falta de comunhão com Deus que te tira o céu. Porque quem não tem comunhão com Deus não consegue entender a tua situação, não consegue voltar atrás, né? Esse é o primeiro ponto que eu quero frisar. Vamos escutar outra parte do vídeo. No tempo de Cristo, rejeitaram a Cristo, rejeitaram os profetas, rejeitaram os discípulos, os apóstolos e abraçaram os doutores da lei, porque eram os homens da época, os homens do templo, do santuário, a nação de Deus, a nação escolhida, a apóstata que pereceu e deixou de ser nação exclusiva. Hoje a história está se repetindo no nosso meio. Até quando vão levantar bandeira de pastor, bandeira de membro? Levante a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo. Cristo morreu para nos libertar do pecado, não para nos dizer que nós não vamos nos perder se vivemos na prática do pecado. Isso é heresia. Vou continuar aqui o texto e vou ler alguns versos da Bíblia para você. Olha só o que é que diz aqui. Eu vou soltar aqui o vídeo, acompanhe comigo aí na tela. Ninguém vai perder o céu porque pecou. Ninguém vai perder o céu porque pecou. Todos nós pecamos. O que nos tira do céu não é o pecado. Se fosse isso, ninguém entraria lá. O que nos tira do céu é você não ter um relacionamento vivo, pessoal com Jesus Cristo. Então não é a prática de um pecado que vai determinar a perdição de ninguém.
Então não é a prática de um pecado que vai determinar a perdição de ninguém. Se fosse assim, eu poderia dizer que um ímpio que morre praticando um ato de justiça estaria salvo. Portanto, não é um pecado imperdoável. Aliás, a Bíblia menciona um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é outro assunto, mas já digo, não é isso aqui. Não é o pecado que tira você da condição de salvo. Você está em Cristo, evidente. Não é o pecado que tira você da condição de salvo. É o pecado, sim, que lhe tira da condição de salvo. O pecado, ele lhe abraça, ele lhe amarra, e a Bíblia diz: quanto ao perverso, as cordas do seu pecado o prenderão e o matarão. É o pecado, sim. Se você abraçar o pecado, ele vai lhe amarrar e lhe matar. E a Bíblia diz aqui, Isaías 59:2, acompanhe comigo aí na tela: pois são os pecados de vocês que os separam de Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O pecado separa vocês de Deus, separa cada um de nós de Deus, e Deus se esconde se vivermos na prática do pecado, e vamos perder a nossa vida, a nossa salvação. Continuando outro texto aí, antes de eu ler esse outro texto aqui, eu quero soltar aqui essa fala do pastor Ranieri, que aqui ele pega só metade do versículo aqui, né? Você está Olha em Cristo, evidentemente você vai cometer deslizes, pelinhos, essas coisas dos esquerdos, para que não pequeis, é o ideal de Deus. Mas você vai pecar, você vai deslizar, mas não significa que a cada deslize você perdeu a salvação, como se a salvação dependesse do seu comportamento. Não, você está em Cristo. E aí vem o outro texto, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, ele termina aqui esse cortezinho aqui, né, que me mandaram, várias pessoas mandaram, e ele fala justamente só a metade do verso. Você está em Cristo, então se você está na prática do pecado, você não vai se perder, porque você está em Cristo. Mesmo na prática do pecado, foi isso que ele disse aqui. Não venha me dizer que não é não. Eu sei que vai vir muita gente aqui comentando: e você pegou um pedacinho do texto, você pegou um pedaço do vídeo, um pedaço... Não, ele falou isso claramente, a Bíblia diz completamente diferente, e eu prefiro ficar com a palavra do Senhor. E ele pega só um pedaço do texto onde ele diz: você está em Cristo. A Bíblia diz, Romanos 8:1, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos completar o texto, pastor Ranieri. Olha só, acompanhe comigo aí na tela. Olha só, acompanhe comigo aí na tela, Romanos capítulo 8, versículo 1, completo, o versículo completo no original. E na Bíblia King James 1611 e na João Ferreira de Almeida, revista Fiel. Olha só como é que o texto está. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De vermelho aí, que não andam segundo a carne, que não vivem na prática do pecado, que não vivem pecando, que não vivem na obra da carne, mas que andam segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. O texto é claro. Ok. Vamos agora explanar essa segunda parte, né? Diz assim: o pecado separa a gente de Deus, né? Deus fala realmente que o pecado separa a gente de Deus. Aí é 59:2, né? Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, disse Deus, para que vocês não escutem a minha voz. O pecado, irmão João Pedro, separa a gente de Deus? Separa. Por isso que quando a gente falha, a gente tem que voltar para Deus rapidamente, né? Agora, o pecado que separa a gente de Deus completamente é aquele pecado acariciado que a gente insiste em viver nele. Mas as falhas que a gente tem por ter natureza pecaminosa não separa a gente de Deus. Apenas quando a gente erra, né? Como sem intenção, mas a gente falha, a gente já volta a Deus. Porque a gente tem comunhão com Deus. Vamos lá. Se você está em Cristo, não é um pecado que te separará de Deus, né? Aí aqui o Robson deu uma ênfase muito forte, né? E o pastor Ranieri disse: se você está em Cristo, não é um pecado que te separará de Deus. Aí ele diz: mas como que não é um pecado? Como que não é um pecado?
se o próprio Deus diz que o pecado separa a gente de Deus, né? Agora nós temos que entender a ênfase novamente do pastor Ranieri. Por isso que quando a gente pega cortes, eu já fiz crítica a vários pastores adventistas e faço. Eu não compactuo com o pecado de pastores, de membros, né? Seja do quem for. Tiver que falar, vocês me conhecem, eu falo para o presidente da Igreja Adventista. Como diz o gaúcho, não tenho rabo preso com ninguém, certo? Mas nós temos que entender, por exemplo, eu já fiz críticas ao Rodrigo Silva, críticas às palavras do Ivan Saraiva, né? Ao próprio Luiz Gonçalves, né? Isso não quer dizer que eles não são homens de Deus, mas existem partes que às vezes a pessoa perde o fio na meada, assim como eu também já cometi erros e precisei de um puxão de orelha, né? Vamos colocar assim. Mas quando a gente pega cortes das palavras de uma mensagem, ela não é muito simples a gente trabalhar, porque quem corta pequenos cortes, ele pode extrair errado daquilo que o pastor ou o pregador está dizendo, né? Mas em todos os casos, existem sim, e quero frisar aqui que eu admiro o trabalho do Robson, tá? Ele é sim um mensageiro de Deus que clama no deserto, assim como eu creio que também sou um mensageiro de Deus que clama no deserto. Creio que existem muitos falsos mensageiros dentro da Igreja Adventista hoje que estão apenas por salário e não amam de fato a Deus, creio. Creio que existem pastores joio, creio. E creio que existem pastores trigo, assim como membros, assim como pregadores. Creio que existem pessoas críticas a adventistas que são dissidentes. Não é o caso do Robson. Creio que ele ama a obra, ama a igreja, ama a palavra de Deus, né? Mas existe também. Mas vamos além. Quando ele diz aqui, se você está em Cristo, não é um pecado que te separará de Deus. Novamente eu digo, Robson, a ênfase dele aqui é novamente, não é um pecado involuntário que vai te separar de Deus, entendeu? Não é isso que irá te separar de Deus, não é o pecado que te separa de Deus. Só que, como eu bem frisei, existe o pecado involuntário, que é uma falha que eu cometo e você comete, Robson, é uma falha que nós cometemos e acabamos errando. Isso não vai tirar a minha salvação. Por quê? Porque eu tenho comunhão com Deus. Eu falhei, eu pequei, eu vou voltar a Deus. Mesmo que seja um pecado que eu já cometi uma vez, mas eu acabei caindo nesse pecado. Se eu tiver comunhão com Deus, eu vou retroceder e não vou continuar nessa prática habitual do pecado. Então não é um pecado que separa a gente de Deus. Não é um pecado, porque pecadores somos todos. Agora, viver habitualmente no pecado nos separa de Deus. Só que a ênfase do pastor antecede a isso. Por quê? O que separou Eva de Deus? Adão de Deus? Foi o comer o fruto? Também. Mas não foi essa a ênfase primária. O que separou? A falta de comunhão com Deus. Quando Eva foi avisado por Deus para não se aproximar daquela árvore. Cuidar, entender que a voz de Deus diz não. Quando ela entendeu que alguém disse para ela, pode comer, que Deus falou não tem nada a ver, faltou o que para ela? Comunhão. Porque se ela tivesse comunhão naquele momento, o que ela ia dizer? Ela ia chegar a Deus e falar, e para o marido dela, falar, olha, ouvi uma voz. E aí Deus falar, meu filho, isso aí é um enganador. Entendeu? Então, por você ter comunhão comigo, você foi liberto. Mas se você não tivesse se achegado a mim, você ia consumar o pecado. Então, a ênfase do pastor Ranieri, antes da gente pecar, existe um pecado que antecede o pecado propriamente dito, que é a falta de comunhão com Deus. Esta é a ênfase, amigo Robson, do pastor Ranieri, né? Então, entendemos que a ação de Adão e Eva foi apenas as consequências da falta de comunhão com a palavra de Deus naquele momento. Não chegue perto, não coma, porque você vai morrer, certo? Então, meu amigo,
é interessante a gente notar que a falta de conhecimento, a falta de comunhão nossa com Deus, né, também de forma primária, é isso que nos separará de forma definitiva de Deus, porque eu vou falhar, vou pecar em algum momento. Você, Robson, vai pecar. E quem sabe vai ser hoje, e quem sabe eu hoje. Nós iremos pecar. De forma involuntária, sim. Mas em algum momento a gente vai falhar. Em algum momento vai entrar algum pensamento impróprio em nossa mente. Em nossas palavras, em nossas ações, poderemos falhar. Isso não vai separar você, Robson, de Deus, e nem eu. Por que não vai separar? Porque você tem comunhão com Deus, e eu também tenho comunhão com Deus. Então, se porventura vocês pecarem, disse João, filhinhos, não desanime. Lembre-se, vocês têm um advogado, o justo, um advogado diante do Pai. Vão a ele, arrependam-se e ele vos perdoará. Por que você não vai se perder? Porque você tem comunhão com Deus. Agora eu te digo, te pergunto, Robson, e pergunto para mim mesmo e para você que está assistindo. Se eu não tenho comunhão com Deus, né, e eu peco, eu vou me perder? Sim. Por quê? Porque eu não tenho comunhão com Deus, eu vou querer viver habitualmente no pecado. Agora, se eu tenho comunhão com Deus, eu vou correr para Deus. E eu vou dizer, Pai, pequei contra ti e contra os céus, né? Eu sei que você é bom e eu acabei falhando. Vivi muito tempo sem errar, vivendo uma vida santa, mas eu acabei falhando numa palavra. Pequei. Senhor, perdoa-me. Está perdoado, meu filho, né? Viva na graça. Agora, o pastor Ranieri, na minha concepção, ele não é serpente. Pode acontecer equívocos na palavra dele? Pode. Pode ter sido infeliz em alguma expressão? Pode. Mas a ênfase da pregação dele foi isso. Não é um pecado involuntário, né? Quem sabe ele deveria ser mais específico, que te separará do céu. Mas é a falta de comunhão com Deus que te separa do céu, né? Não importa o pecado que tu pratique, o que tu viva, não vai te separar de Deus se você buscar a Deus, se arrepender, né? E para isso você precisa ter comunhão com Deus. Só se arrepende aquele que tem comunhão com Deus. Só pede perdão aquele que tem comunhão com Deus. Só volta atrás da sua falha aquele que tem comunhão com Deus. Só podemos ser regenerados se tivermos comunhão com Deus. Certo? Então essa é a ênfase do pastor Ranieri. O pastor Ranieri é muito parecido com a mensagem do pastor Bullion. O pastor Bullion ele trabalha muito, né, a graça, trabalhando a mensagem para aqueles que estão separados de Deus. E muitas vezes o pastor Bullion foi mal interpretado, porque se não pegarmos toda a mensagem, podemos falhar ou tecer um equívoco no nosso pensamento diante de todo o contexto da mensagem do pastor, ok? Fica aí a resposta, abraço, Deus abençoe cada um dos irmãos, Deus abençoe aí o Robson, o canal dele, inscreva-se no canal dele, ative as notificações, né? Um canal maravilhoso, e se quiserem também inscreva-se no meu canal, e que Deus te abençoe, e que Deus abençoe o pastor Ranieri. Vamos pregando a palavra rumo a Canaã Celestial. Abraço.